Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu vou falar agora do livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim: Carta à igreja em Esmirna, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver, Jesus Cristo. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Por que Jesus fala isso aqui, que é pobre, mas é rico? Porque Jesus não está se referindo a essa riqueza terrestre. Ele está se referindo à riqueza espiritual do porvir. Porque se você ler lá no versículo, no 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó: entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, amados, Jesus fala dessa forma, por quê? Porque a pessoa pode estar triste com esse mundo, mas no mundo espiritual, pensando na salvação, a pessoa é uma pessoa feliz. Olhando com os olhos da fé, a pessoa é feliz, porque sabe que Jesus vai resolver todos os nossos problemas, vai nos salvar, que a gente está seguro na mão de Deus, por isso nós estamos felizes. Ele diz pobre, mas enriquecendo a muitas pessoas. Por que nós somos pobres, enriquecendo a muitas pessoas? Você deve pensar, como que eu sou pobre e vou enriquecer a muitas pessoas? Ele não fala aqui de riqueza material, ele fala de riqueza que é muito além do que a riqueza material, é a riqueza espiritual. Por exemplo, eu agora pregando, eu não sou rica, mas eu sou rica da palavra de Deus, porque agora, ó, eu estou enriquecendo você com a palavra de Deus, te dando o maior tesouro que pode existir na face da terra e no céu. Esse aqui é o maior tesouro, além do que todo esse tesouro terrestre que tem aqui na face da terra, esse aqui é o maior de todos, porque esse aqui está a sua salvação, porque toda essa riqueza que tem aqui no mundo vai acabar, um dia passa, você vive aí cento e tantos, viver muito, cento e tantos anos, vamos supor, 120 anos, passou 120 anos, pronto, acabou. O que fica? A sua salvação, a minha salvação, entendeu? Por isso que Deus também, ele fala aqui no livro de Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, ó: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Nu por quê? Porque ele não tem as vestiduras brancas, porque Jesus falou que os salvos serão vestidos de vestiduras brancas, e ele está nu, ele não tem a vestidura branca da salvação, lavada no sangue do Cordeiro. Mas isso, amados, não quer dizer que são todos os ricos. O rico que ele tem Deus no coração, que ele serve a Deus, pratica a palavra de Deus, ele vai ser salvo sim. Ele está se referindo àquelas pessoas que o único Deus é a riqueza, ele não lembra nem que Deus existe. Ele está se referindo a essas pessoas, né? Então, ele diz aqui também no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ou 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele diz assim, ó: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fôssemos enriquecidos por sua pobreza. E ele também diz em Tiago, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Então, amados, é dessa riqueza que Deus está falando. Ele está dizendo que você pode ser pobre, conhece a tua pobreza, mas que você é rico da graça de Deus, porque no porvir vamos reinar com Jesus Cristo, os salvos vão reinar com Jesus Cristo. Lá as ruas são de ouro e de cristal. Lá não tem pobreza lá, porque Deus era o dono do ouro e da prata. Lá é que você vai ver
O que é riqueza? Essa riqueza aqui dessa terra não chega nem aos pés da riqueza de Deus. Em outra pregação de outro vídeo eu vou falar da riqueza de Deus lá na Nova Jerusalém, no céu. As ruas são de ouro e de cristal, lá são mansões celestiais, os homens vão ser príncipes, as mulheres princesa, com corpos transformados, incorruptíveis, a coisa mais linda aí pela eternidade junto com Jesus Cristo. E ele também fala aqui, ó, e também ele conhece, né, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser de postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, amados, você vê aqui que ele fala da sinagoga de Satanás. Quem são os da sinagoga de Satanás? São aqueles judeus que eles se dizem cristãos e eles não são, porque eles perseguem os cristãos e fazem isso, essa perseguição, no nome de Deus, dizendo que está fazendo para Deus. Vê se pode. Se Deus está em Jesus, se Jesus está em Deus, ele diz que está fazendo para Deus. Quer dizer, está sem nenhuma luz, né, do Espírito Santo. Por isso faz isso. Mas Deus, ele promete aqui também, ó, que ele fala a carta à igreja de Esmirna, que é uma igreja, né, uma das 7 igrejas da Ásia. Ele diz assim também, ó, para Esmirna, né, o Senhor, ele dá a certeza da proteção em meio à perseguição diabólica. Então, Deus está dizendo aqui para a igreja de Esmirna que ele está com ela e que para ela perseverar, para ela receber a coroa da vida e não vai sofrer e não se continuar que ele diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, terá a vida eterna, então. Mas ele fala aqui a carta à igreja de Esmirna, mas isso é para toda a humanidade também, entendeu? A pessoa tem que ser fiel a Jesus Cristo, ou seja, até a Jesus, ser fiel até a morte e vai receber a coroa da vida. E também não vai sofrer o dano da segunda morte, entendeu? Então, amados, essa é a palavra de Deus que eu tenho hoje para você. Uma boa tarde, fica com Deus.